Boa tarde. Como um engenheiro civil e especialista em segurança e higiene do trabalho, e 50 anos trabalhando na área, gostaria de colocar minha opinião sobre esse acidente desse prédio em Itajaí, um prédio de 4 pavimentos, e que foi interditado porque afundou, literalmente afundou, e as causas devem estar sendo investigadas. Pelo que se tem visto, pelo que se tem ouvido, esse prédio tem mais de 50 anos e está se focando muito na visível falta de manutenção do prédio. Mas a forma que a gente observou, ele afundou, literalmente, ele afundou 20 centímetros ou 30 centímetros, né? Não parece que seja a falta de manutenção na parte estrutural superior do prédio. É óbvio que um prédio da cidade deveria ter passado por N atividades de manutenção, né? Um prédio de 50 anos é a mesma coisa com uma pessoa com uma certa idade, que tem que passar por um médico, revisões, medicações. Um prédio é a mesma coisa, periodicamente ele precisa de um carro, é a mesma coisa, né? Se ele percorreu lá 50, 100 mil quilômetros, tu tem que fazer revisão, trocar pneu, trocar óleo. E o prédio, tu tem que revisar, só que a revisão nas instalações do prédio são visíveis as necessidades, né? Normalmente o prédio mostra as particularidades da deterioração e onde ele precisa ser melhorado, aonde se precisa trabalhar, onde se precisa renovar as suas instalações. É comum em prédios com muita idade que apresentam deformações, alguns sinais, né? E esses sinais são visíveis. O primeiro deles, que mais chama a atenção, é nas aberturas, nas portas, nas janelas, onde a porta que abria normalmente, daqui a pouquinho começa a rangir, daqui a pouquinho começa a trancar, começa a ter dificuldade de fechar, as janelas começam a ter dificuldade de fechar, é sinal que a estrutura está sofrendo alguma movimentação. Então, isso é um dos sinais. Outros sinais, às vezes, no silêncio da noite, ouvir estalos no prédio. Ouvir o estalo, alguma coisa está acontecendo. E as famosas trincas, né, que essas são as mais visíveis, algumas são representativas de revestimento unicamente, mas outras são importantes e são sinais de que a estrutura está sofrendo com deformações e com eventual risco de colapso. E as causas disso? Normalmente, a principal causa é a umidade, a entrada de umidade. Porque quando se termina um prédio, esse prédio é revestido ou com tinta, ou com revestimento cerâmico, enfim, alguma coisa que ajuda a proteger a sua estrutura. Pois o concreto, o cimento e o ferro, principalmente, sofrem com a umidade, né? Então, a umidade excessiva ela faz com que o ferro oxide, e essa oxidação faz com que ele dilate, e esse dilatar do ferro trinca a estrutura de concreto, e a resistência do conjunto concreto-ferro passa a não ser a mesma projetada. Esse ferro, normalmente, ele perde a sua capacidade de resistência à tração, que é a sua grande vantagem estrutural. Então, as trincas devem ser investigadas. Um outro fator muito importante é a maresia. Se você vive numa região litorânea, onde tem maresia, esse sal, que é transportado pelo ar, ele, através das fendas, através das frestas, entra em contato com o ferro e acelera esse processo de oxidação do ferro, acelerando o processo de deterioração da estrutura como um todo. Por isso que em estruturas beira-mar, marítimas, o revestimento de proteção do ferro normalmente é o dobro do normal que se usa em outras instalações. Mas voltando para esse caso específico de Itajaí, o que se vê é que o ferro afundou. Se ele afundou, não é uma questão da superestrutura, e sim é mais da infraestrutura. Algo que está acontecendo abaixo do nível do chão, que pode ser muitas causas, principalmente num prédio de mais de 50 anos, em que a região toda deve ter sofrido alterações significativas, colocações de drenos, construções grandes, de grande profundidade, enfim, né? Muitas alterações na área circundante. E também não se sabe qual é o tipo de fundação que foi feita nessa estrutura de mais de 50 anos, né? Ela pode ter sido feita um radier, que é uma laje inteiriça superficial, pode ter sido feito com sapatas também de pouca profundidade, ou que se usava muito na época, as estacas Strauss, que eram estacas rompidas no local, através de batidas, né? E não eram muito profundas também. E não se conhece essa parte inferior, mas de toda forma, é bem possível que a sustentação desse prédio seja muito superficial. E qualquer alteração em nível do lençol freático, alteração no terreno, pode ter gerado uma deficiência de suporte do terreno junto a essas estacas, causando essa reacomodação do solo, gerando essa deformação de mais de 30 centímetros no prédio. Isso tudo vai ter que ser investigado através da análise das plantas do prédio, para se ter conhecimento do tipo de fundação que foi executado,
fazer sondagens no local para ver que tipo de situação de resistência encontra-se o terreno naquela região. É visível que aquela região é uma região plana, uma região que também sujeita a inundações, tanto da variação do nível do mar no rio, como também em situações de chuvas intensas que periodicamente ocorrem na região. De toda forma, fica a lição. Prédios dessa idade, prédios com esse tipo de característica, mais de 20, mais de 30 anos, tem que se passar por uma inspeção mais detalhada, tem que haver uma investigação mais profunda para evitar os riscos de ocorrências dessa natureza, que graças a Deus não mataram ninguém, mas o prédio provavelmente vai acabar sendo demolido e as pessoas vão perder o que construíram durante os anos, né? Em Balneário Camboriú já tem uma legislação que exige inspeções trianuais, pelo mínimo trianuais, dependendo da idade da edificação, e tramita no Congresso uma legislação para obrigar essa inspeção em todo o território nacional, mas é importantíssimo que as prefeituras, que os profissionais se mobilizem no sentido de realmente se adiantar a essas legislações, os síndicos principalmente, tomar uma decisão de contratar um profissional habilitado e fazer uma inspeção detalhada da condição de segurança do seu prédio, até em função de que nós vivemos hoje muitas construções, muitos prédios de grande altura, sendo erguido do lado de outras estruturas já com 10, 15, 20, 30, 50 anos. Né? Então a influência desses novos prédios sobre os antigos é estruturalmente muito grande e nem sempre é levada em consideração, nem é feita uma análise expedita, muito rápida. Não, nós vamos fazer uma estaca muito profunda, não vai influenciar. Influencia, porque normalmente na execução dessas infraestruturas desses prédios é feito rebaixamento de lençol freático durante a execução da obra. Esse rebaixamento muda a condição de suporte do solo naquela região dos prédios vizinhos. E pode haver desmoronamento, como pode haver queda na resistência do solo e afundamento, ou, enfim, outros efeitos na estrutura do prédio. Sempre um profissional habilitado, sempre uma inspeção técnica cuidadosa e previne problemas muito mais sérios. Ok? Um abraço a todos.